Gostaria de saudar todos os irmãos aqui presentes, e os irmãos da internet, os irmãos virtuais. Sejam todos bem-vindos à nossa terça-feira de palestra. Gostaria de convidar hoje o nosso irmão Newton para fazer uma prece. Senhor Jesus, mestre de bondade infinita, pedimos a tua proteção no dia de hoje, para que possamos nos beneficiar com os ensinamentos que serão ministrados pelo nosso palestrante. Que possamos aproveitar não só nós espíritos encarnados, como todos os espíritos desencarnados aqui presentes. Que a tua proteção, Senhor, recaia sobre o nosso ombro, nossas cabeças, e que possamos estar saindo daqui animados e felizes no final dos trabalhos de hoje. Que a tua misericórdia se faça presente. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Gostaria de convidar a nossa irmã Neide para a leitura do Evangelho de hoje. Vamos ouvir o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. No capítulo 5, os aflitos, bem do nosso povo. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referiu de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a barra. Mas há outros sofrem bem, outros compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. O desânimo é uma falta.
Deus nos recusa consolações desde que lhes falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mas opulenta será a recompensa, porque penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é por isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para servir de fogo fica descontente, porque o repouso não canta nenhuma ascensão de posto de campo. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que, às vezes, de mais coragem se há mistério que no combate sangrento, porque não é raro aquele que se mantém firme em presença do inimigo, fraqueja nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houveres conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação e mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria de Deus na terra, porque depois do labor virá o repouso. Acordai, raiva de 1863. Uma palavra de Deus. Que assim seja. Muito obrigada, minha querida. Aos avisos agora, a programação semanal da nossa casa acontece ainda na segunda ainda. Terça-feira, palestra com a doutrinária. Quarta-feira, reunião mediúnica, mas é fechada ao público. Na sexta-feira, o estudo sistematizado da doutrina espírita, do OESD. E no sábado, às 17 horas, o estudo mediúnico. E também gostaria de convidar a todos para a nossa 31ª jornada com o tema Virtudes e Vícios, que acontecerá no dia 12/5, segunda-feira, com o tema O Homem no Mundo, e o palestrante Cléber Monteiro, e no dia 13/5, numa terça-feira, com o tema Sede Perfeitos, com o palestrante Ricardo Ferreira. E agora, nesse momento, eu gostaria de chamar aqui o nosso palestrante de hoje, Lucas Miklos, psicólogo, membro do Centro Espírita Antônio de Andrade. Seja muito bem-vindo, Antônio Andrade Cruz. Seja muito bem-vindo. Bom. Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria poder voltar a essa casa que, de maneira muito gentil, tem nos abraçado e nos oportunizado essa
essa dádiva da vida que é a partir do pão sagrado do Evangelho de nosso Senhor Jesus. É com os corações alegres e agradecidos, então, que nós invocamos esse Cristo de Deus, sol de nossas almas, para que nos envolver com a tua sabedoria seja para as nossas almas motivo de consolo e esperança. Bem e mal sofrer, título da nossa conversa da noite, capítulo, melhor, texto de o Evangelho segundo o Espiritismo, ali no seu capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, em mais um texto que podemos voltar-nos para o caráter consolador da mensagem do Cristo. No capítulo 12 de João, nós encontraremos um registro de Jesus falando aos seus discípulos. Avizinhara-se naquela ocasião os instantes derradeiros do Mestre no corpo físico. Jesus sentia, aproximava-se as horas de testemunho através ou por meio dos flagelos. E sabendo que a sua ausência para muitos daqueles corações do colegiado de apóstolos seria motivo de aflição, Jesus cuida de consolá-los. E aí há uma característica notável na postura do Cristo. Berkeley, que é um grande teólogo de tradição protestante, comentando essa passagem, ele chega a dizer-nos: Jesus sabia, tinha consciência, o Cristo, de que no instante mais doloroso da sua passagem pelo corpo físico, ele seria abandonado, seria traído, seria negado, e ainda assim, por antecipação, ele cuidou de consolar cada um daqueles corações. Aqueles corações que lhe eram profundamente caros, próximos, queridos, a quem Jesus tanto houvera ofertado durante a sua vida, consolando, esclarecendo, curando, cuidando, enfim, e mesmo sabendo da covardia, da ausência de fidelidade de muitos daqueles discípulos, ainda assim Jesus os amou e amou por antecipação. De modo que nesse capítulo 12 de João nós encontraremos o registro do Cristo dizendo: aqueles discípulos, e por extensão, a todos nós. Eu vos digo essas coisas para que não vos escandalizeis. Para que não vos escandalizeis. Em outras palavras, para que não sejais tomados de surpresa. Para que não sejam surpreendidos. Por isso eu vos digo essas coisas. E Jesus, sobre essas coisas, referia-se. A sua fala, também registrada nesse capítulo 12, eis que os meus instantes, eis que se aproxima o instante em que eu partirei, e eu irei para o Pai, e estarei com o Pai, e o Pai estará em mim. E os discípulos, sem entender, pedem a Jesus uma explicação, e ele nos traz a parábola da noiva, até o instante que nos interessa mais nesse capítulo 12, quando Jesus termina, já no seu finalzinho, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. No mundo tereis aflições. Jesus não nos prometeu o paraíso sobre a terra, um mundo de facilidades, onde as nossas vontades e caprichos seriam prontamente atendidos. Como nós muitas vezes tentamos negociar com o sagrado, quando em nossas preces mesmos rogamos a Deus não a força e a coragem, como no na mensagem inicial, de maneira muito inspirada, para suportarmos as dores e aflições do caminho, mas que Deus nos facilite a caminhada, retirando da nossa existência os obstáculos, os recursos. Vejamos que paradoxal, os recursos pedagógicos que a própria inteligência divina mobiliza no mundo para cuidar da nossa educação, da nossa evolução espiritual. E aí percebamos então
quão incoerente é essa nossa postura quando nós nos entregamos durante uma prece, ou mesmo no nosso dia a dia, nos desejos que aquecemos em nossos corações, pelo caminho do menor esforço, ou até mesmo da lamentação, do desânimo, da culpa. Todas posturas essas que denunciam a nossa fragilidade espiritual, fragilidade moral, sobretudo, frente à proposta cristã. Porque com Jesus nós aprendemos, o cristão, em verdade, não é aquele que não sofre, mas é aquele que sofre com dignidade, sofre de maneira honrada. Em outros termos, o cristão é aquele que aprendeu com Jesus a vir sofrer. Por isso, na mensagem que dá título à nossa conversa da noite, os Espíritos cuidam de esclarecer a Kardec. As palavras de Jesus de bem-aventurados os aflitos, pois a estes pertence o reino dos céus, não se dirige a todos que sofrem, mas àqueles que sabem bem sofrer com dignidade. E o Cristo, de maneira incomparável, nos exemplifica o que significa sofrer com dignidade. Jesus, mesmo sendo espírito puro, na condição de espírito, portanto, infalível, ainda assim sentiu em sua carne as dores dos testemunhos a que fora convidado. Recordemos, por exemplo, aquele instante sublime do Getsemane, no qual Jesus chora, e chora tamanha a sua dor e aflição, ao ponto de transpirar sangue. Pai, se te aprouver, afasta de mim esse cálice, mas cumpra-se a sua vontade. A resignação, conforme o Espírito Lázaro e o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser entendida ou definida como o consentimento do coração. Ele nos diz a obediência é o consentimento da razão. A resignação, ela consiste num consentimento, numa aquiescência mais profunda do coração, uma aceitação radical, que não significa submissão, subserviência, mas compreensão compassiva da vontade de Deus. É sobre isso que Jesus nos exemplifica lá naquela cena que aqui recordamos, do Getsemane. Aceitação radical. Deus, cumpra-se a sua vontade. É o ego que, diminuindo-se, a maneira daquela postura também exemplificada por Jesus naquela parábola notável do fariseu e do publicano, na figura ali do publicano, em que, ajoelhando-se, batia no seu peito de si para consigo mesmo, dizendo: pobre de mim, homem pecador que sou, tende piedade, tende misericórdia, Senhor. Este ego que sabe apequenar-se, sabe reconhecer as suas limitações e imperfeições e humilhando-se, no melhor sentido da palavra, recorda-se da frase inicial de Jesus no Sermão do Monte, quando nos disseram, Cristo, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados ou felizes os humildes, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque é necessário esta virtude para que nasça as demais virtudes. É preciso humildade para que, por exemplo, façamos de nós almas pacíficas, pacificadoras, mansas, com sede de justiça, misericordiosas, e também para que saibamos bem sofrer. Uma alma que não tem humildade dificilmente terá capacidade de resignar-se, de suportar as dores do caminho. Terá a coragem que Dona Neide nos deu para nós na mensagem inicial, essa coragem honrosa do verdadeiro cristão,
que enfrenta os desafios sem desânimo. Porque a fala de Jesus, mais uma vez, não foi: no mundo não tereis dores e dificuldades. Tende bom ânimo. Não desfaleça a vossa fé. Não se turbe os vossos corações. Não se turbe a vossa alma. Não desespereis. Tende bom ânimo. É uma mensagem, sim, que nos convida à aceitação incondicional, aceitação radical. Há até uma oração de tradição oriental, não nos recordamos agora de qual é a autoria, mas que nos diz ao próximo do Senhor, ensina-nos a termos a sabedoria de aceitarmos aquilo que não somos capazes de mudar, e a coragem, o ânimo de trabalharmos para modificarmos aquilo que cabe e é responsabilidade nossa mudar. E, sobretudo, Jesus nos ensina a discernirmos uma situação da outra, a termos a lucidez de sabermos identificar aquilo que é vontade de Deus e não nos cabe revelar-nos tudo, mas apenas aceitar, abraçar, ainda que seja uma situação difícil, desafiadora. Nada poderemos fazer contra, por exemplo, o Senhor da vida, determinando que chegou ao fim o estágio no mundo material de uma alma que nos é querida. Nada poderemos fazer diante do desencarne de um filhinho amado, de um paizinho querido, porque isso está e compete apenas aos desígnios divinos. Mas sempre poderemos oferecer de nossa boa vontade, com o ânimo do nosso amor, misericórdia e compaixão, os cuidados mais gentis para um paizinho filho que está doente, podendo amá-lo da maneira mais intensa e no limite das nossas forças enquanto aqui estiver conosco, e também a posteriori, através do recurso da prece, da lembrança amorosa que trouxemos em nossos corações, das memórias que trazemos aí. Felizes ou infelizes nos instantes de convívio com aquela alma. Então, nesse sentido, percebamos. A mensagem de Jesus nos convida a deslocarmos desse lugar onde o nosso ego inflado faz com que nós tenhamos a ilusão de que o mundo deve se curvar às nossas preferências. E apenas para ilustrar, isso se manifesta de maneiras diferentes na nossa existência. Por exemplo, no trânsito. Quando dirigindo, nós estamos andando mais apressados, queremos que aquele carro que está à nossa frente dê-nos passagem. Mas se saímos de casa com tempo, nenhum compromisso nos aguarda, estamos com a alma mansa e serena, alguém mais apressado que está atrás de nós receberá dos nossos corações uma agressividade profunda. Olha lá, que alma perturbada, turbulenta, apressada. E não nos damos conta que, na verdade, estamos querendo moldar o mundo conforme as nossas vontades, as nossas preferências. Nessa postura, percebamos, em que o ego, isto é, a nossa própria personalidade, recebe uma importância muito maior que aquela que ela realmente tem, onde nós nos acreditamos, de certo modo, centro, não da Terra, mas do universo mesmo, ela nos faz sofrer. Essa postura nos faz sofrer. Porque sempre que o mundo opta por nos colocar no nosso devido lugar e nos mostrar que não, Copérnico há muito já houveram nos anunciado, não, o mundo não gira ao nosso redor. Não, esse sistema solar e quem dirá o universo
pouquíssimo preocupado está com a nossa existência, vai ser muito mais difícil aceitarmos a vontade dos outros com os quais nós convivemos. Sobretudo, difícil será aceitarmos a vontade de Deus. Essa vontade que guarda para nós muitos mistérios ainda. É o apóstolo Paulo quem irá dizer-nos: a mente divina desconhecida é de todos os homens. Há mistérios na inteligência divina que não somos capazes ainda de compreender. E reconhecer isso demanda de nós humildade. Essa postura de pequenez, que muito patrocinará para nós a coragem e a resignação para bem aprendermos a sofrer. Porque daí a nossa postura frente a um desafio existencial, ao invés da fuga consciencial, da lamentação, da culpa, ou mesmo do desânimo, será antes a postura de indagarmos a Deus. Paizinho amado, que queres nos ensinar neste contexto, nesta prova, neste desafio, nessa pedra do caminho? Que temos nós para contigo, Senhor? Que cabe a nós aprendermos neste instante da nossa vida. E talvez neste propósito algo singular seja mesmo um exercício imaginativo, de projetarmos para fora de nós mesmos e observarmos com os olhos do Cristo, imaginando-nos como se utilizássemos as lentes do Cristo. Que leitura Jesus faria daquela circunstância que nós estamos vivenciando, daquela provação que nós estamos experimentando, e indagarmos de nós para conosco mesmo? O que Jesus gostaria que nós fizéssemos com os recursos que possuímos, com a nossa história de vida, nessa ocasião? E investigarmos em nossa própria consciência como nós poderíamos nos comportar nessa situação de modo que nos aproximássemos, ou de que nos aproximemos, do verdadeiro cristão que ansiamos a ser. Em termos bem simples, frente à decisão que precisamos tomar, há uma escolha que devemos realizar diante de uma prova que precisamos suportar, imaginando-nos como os cristãos que gostaríamos de ser nessa ocasião, buscarmos encontrar quais ações precisamos adotar para nos aproximarmos desse cristão. Que atitudes tomaremos que nos aproximarão de Jesus? Como viver o amor, a misericórdia, a mansidão, a resignação, o perdão, a coragem? Como vivenciar verdadeiramente a paz, vivendo o que estou vivendo hoje? Que atitudes que eu posso tomar ainda hoje, não amanhã, porque João de Ângeles diz-nos o convite que Jesus nos faz para não, através de Paulo, não nos conformarmos com o mundo, mas antes nos adaptarmos à vontade de Deus, esta vontade que é bela, é verdadeira. É um convite inadiável, não para amanhã, não para depois, mas para agora. Que atitudes, portanto, podemos tomar ainda hoje que nos aproximarão disso? Que nos aproximarão do Lucas amoroso que eu desejo ser, do Lucas pacificador que eu anseio ser, do Lucas misericordioso que eu tanto desejo ser, do Lucas corajoso que tem sede de justiça, humilde. Que atitudes, e atitudes entendamos, comportamento é também pensamento, sentimento. Quais são esses eventos
que acontecem no nosso mundo interior, que nós podemos alimentar, abraçar, grudar, acolher, que nos aproximarão dessa pessoa que desejamos. Porque com Kardec, com Jesus e tantos outros pensadores, poderíamos recordar Jean-Paul Sartre, sabemos, estamos todos nós condenados à liberdade de decisão, sobretudo no que diz respeito ao nosso mundo íntimo. Não temos controle, é certo, sobre algumas emoções que surgem de surpresa no estômago, mas teremos a liberdade das escolhas que faremos em como lidarmos com essas emoções, com os pensamentos que nos atravessam, se escolheremos, por exemplo, deixar que eles nos atravessem. Tomem o nosso campo mental, apareçam tal como nuvens no céu que aparecem, mas passam, e soltamos, então, deixando que esses pensamentos e essas emoções possam nos atravessar, possam ir, possam passar. Não nos identificando com eles. Então, recordemos e imaginemos, por exemplo, aqueles pensamentos, aquelas ideias que mais nos afastam de Jesus. Quando nos damos conta, tomamos consciência da presença em nosso íntimo, não dá para evitar que eles surjam. Já apareceram, aí já estão. Mas temos controle. Se nos identificaremos com eles, se os abraçaremos, ou se simplesmente, o desapego budista, deixaremos que eles passem. Significa soltar o rancor, soltar a mágoa, soltar o ressentimento, soltar a maledicência, a crítica mordaz, a fim de desacreditar o outro, soltar a nossa vaidade, soltar a nossa ganância, soltar o materialismo. Soltar. Sem a culpa por termos que lidar, mas com a coragem e a maturidade de nos enfrentarmos a nós mesmos. Assim aprenderemos que sim, situações exteriores representarão para nós grandes desafios. Seremos todos convidados a horas de testemunho, mas nenhum destes desafios exteriores se compararão às grandes montanhas que ainda precisamos superar em nosso mundo íntimo. Bem sofrer também é aprendermos a não nos rebelarmos, a não, com Jesus, lançarmos pedras contra os outros, nem também contra nós mesmos. Mas que a postura de compassividade, de compaixão, ela possa ser permanente em nossas vidas. Uns para com os outros, mas também para com nós mesmos. Compaixão significa olhar para as dores da nossa alma e, ao invés de fugirmos delas, através das muitas anestesias que o mundo nos oferece, seja das drogas, do álcool, das fugas mais variadas, seja também através de comportamentos e condutas esdrúxulas. É não fugir daquilo que se apresenta em nosso íntimo. Não fugir da tristeza que nos convida à reflexão, da raiva que nos convida à renovação, ao refazimento, à determinação. Não fugir de nada que seja difícil de lidar, mas termos a coragem de travarmos, como o apóstolo Paulo, o bom combate, esse combate interior. Assim, talvez, através da humildade, cada vez mais vamos aprender com Kardec, um outro texto belíssimo, que também está nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, os tormentos voluntários, a nos libertarmos dessas situações de sofrimento voluntário nas quais nós nos colocamos. Aprendemos a nos contentar com aquilo que nós temos, sem a inveja, sem os ciúmes, que são para nós também sofrimentos voluntários, que nada nos acrescentarão na nossa jornada evolutiva.
Sofrimentos, portanto, dispensáveis, porque não são recursos da inteligência divina a nos convidar a voos mais altos, são antes frutos das nossas imperfeições que nos cabem, trabalhando o cinzel da compaixão nessa pedra bruta de nós, espíritos imortais, fazemos com que todos esses excessos possam ser dissipados. De modo que, imitando, por exemplo, aquela postura do grande, alguns atribuem a Michelangelo, outros a Rafael, de um grande escultor, certamente, quando indagaram de como ele conseguia fazer obras tão realistas e tão belas, ele dizia: as obras já estão prontas, meu trabalho é apenas de retirar os excessos para que a obra então possa aparecer. Assim também nós já trazemos em nosso íntimo o amor em plenitude, sendo que o nosso trabalho é apenas retirando o excesso, para que esse amor que existe em potência possa então ser manifestado. O sofrimento bem sofrido tem esse papel. A dor, como Leon Denis, é uma das grandes potências da alma, quando vivida de maneira digna, nos convidando a ampliarmos a nossa consciência de fé, de entrega ao Criador, a dilatarmos o nosso espírito imortal a condições mais amplas de amor. A dor tem essa função educativa, mas é preciso bem aprendermos a lidar com ela. E o recurso supremo, já para caminharmos para o encerramento das nossas reflexões, será sempre a postura de Jesus na hora do Getsemane, na hora da cruz. É certo que o Jesus que vive e viverá para todo sempre, revivido pelo Espiritismo, é o Jesus ressurreto. Mas não ouvidemos as muitas lições do Cristo na cruz. Não ouvidemos as lições do Cristo flagelado, que soube apequenando-se, ele que nada necessitava sofrer, exemplificou-nos a coragem e a resignação, a verdadeira submissão à vontade de Deus. Soube sofrer e sofreu com dignidade, sem condenar, sem lamentar, mas apiedando-se pelos seus algozes, pelos seus perseguidores. Quão grande honra é para o cristão bem sofrer, enfrentando os inimigos não através do combate, mas orando com Jesus por aqueles que nos perseguem, desejando o bem para aqueles que nos querem mal e ofertando a máxima caridade dos nossos corações para aqueles que nos condenam. Assim, com Cristo, somos convidados a recordar seus sublimes e verdadeiros ensinamentos. No Sermão da Montanha, cujo alguns trechos recordamos essa noite, Jesus o finaliza dizendo-nos: ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo, amarás aos teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos perseguem. Se um te pedir que ande 1000 milhas, 1000 léguas, andai 2. Se te rogarem a capa, dai também. Se te rogarem a túnica, dai também. Oferecei também a capa. Amai os vossos inimigos. Quão honrosa é, então, a ocasião em que somos convidados a provar o ensino do Cristo, a resignar-nos de maneira amorosa e a podermos oferecer ao mundo, através do testemunho vivo, a não lamentação, a não culpa, o
ressentimento, mas a todos, incluindo nós mesmos, coragem, fé, resignação e compaixão. Que o Cristo, nos acolhendo em seus abraços e em seus braços amorosos, aos nossos corações ainda muito refratários e rebeldes, possa ensinar-nos a resignar-nos à sua vontade, a adaptarmos à vontade de Deus e a nos compadecermos. Não fugirmos, mas nos compadecermos às dores e sofrimentos do mundo, às dores e sofrimentos da nossa alma, com coragem e fé, com resignação e amor. Cada companheiro que, de maneira gentil e caridosa, nos ofereceu a atenção, nossa sincera gratidão, nosso desejo de que Jesus nos abençoe a todos e que cada um desses Espíritos que nos socorrem nessas horas possam ser abençoados por Jesus, abençoando também, por extensão, os trabalhadores dessa Casa da Paz. Que aqui seja um ambiente onde nos sintamos fortalecidos para os embates do dia a dia e fortalecidos que aprendamos cada vez mais a bem sofrermos com Jesus, como verdadeiros cristãos. Muita paz a todos. Gostaria de agradecer a Lucas pela palestra maravilhosa de hoje. Jesus te abençoe ricamente. Gostaria de convidar, até uma próxima, e gostaria de convidar todos os irmãos a fechar os olhos agora para o momento do passe.